Nessa aula, você vai aprender sobre operações em Z, potenciação e radiciação, potenciação de números inteiros, reconhecer que uma potência de expoente natural é um produto de fatores iguais à base, reconhecer que uma potência de expoente inteiro negativo é igual ao inverso de outra com mesma base e expoente oposto, radiciação de números inteiros, raiz quadrada. Dada uma base A e um expoente n, dizemos que A elevado a n é igual a vezes A vezes A vezes A, n vezes. Veja no exemplo a seguir. 5 ao quadrado, base 5, expoente 2, potência 25. 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Veja outros exemplos. Como as bactérias não são visíveis a olho nu, a maioria das pessoas esquecem que elas existem. Além de banheiros e corrimões de escada, elas também estão nos teclados e mouses de computadores. Nesses locais, de acordo com as pesquisas publicadas, são encontradas mais bactérias do que em um vaso sanitário. Em laboratórios em que são realizados exames envolvendo as bactérias, o crescimento da população de bactérias pode ser descrito matematicamente. Agora, imagine que em uma certa colônia, cada bactéria se reproduz dividindo-se em 4 bactérias a cada 1 minuto. Partindo de uma só bactéria, quantas serão reproduzidas após 6 minutos? Você sabia que a distância da Terra à Lua, que é de aproximadamente 400 mil quilômetros, pode ser indicada por 4 vezes 10 a quinta quilômetros? Cometas são astros que giram em torno do Sol. O cometa Halley se aproxima da Terra de 76 em 76 anos. Seu período de rotação em torno do Sol a uma velocidade de 200 mil quilômetros por hora, ou 2 vezes 10 elevada à quinta potência quilômetros por hora. Para escrever números muito grandes, como os dos exemplos acima, utilizamos as chamadas potências de base 10. A potência de base 10, com expoente natural n diferente de zero, é uma maneira de escrever o número que no sistema decimal de numeração é representado por 1, seguido de n zeros. Observe, 100.000 é igual a 10 elevado à quinta potência. Logo, 400 mil quilômetros é igual a 4 vezes 10 à quinta potência. Ou 200 mil quilômetros por hora é igual a 2 vezes 10 à quinta potência. Observe com atenção. Menos 2 elevado à quinta é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 32. Menos 10 elevado à quarta é igual a menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, que é igual a mais 10.000. Menos 2 quintos elevado ao cubo é igual a menos 2 quintos vezes menos 2 quintos vezes menos 2 quintos, que é igual a menos 8 sobre 125. 0,56 ao quadrado é igual a 0,56 vezes 0,56, que é igual a 0,3136. 0,8 elevado a 1 é igual a 0,8. Potência de expoente 1 é igual a base. 3 sétimos elevado a 0 é igual a 1. Potência de expoente 0 com base não nula é igual a 1. Agora vamos exercitar. Base 2, expoente 3, potência igual a 8. Mas cuidado, menos 4 ao quadrado entre parênteses é diferente de menos 4 ao quadrado sem um parêntese. Mais 16 é diferente de menos 16.
Eu vou dizer pra você que é preciso fazer para multiplicar potências de bases iguais. Eu vou dizer pra você que é preciso fazer para multiplicar potências de bases iguais. Repete a base e adiciona os expoentes. 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 Eu vou dizer pra você que é preciso fazer para dividir potências de bases iguais. Eu vou dizer pra você que é preciso fazer para dividir potências de bases iguais. Repete a base, subtrai os expoentes. 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 Raiz quadrada exata de um número inteiro. Se um número representa um produto de dois fatores positivos e iguais, então cada fator é chamado raiz quadrada do número. Veja, 16 representa o produto de 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado. Logo, 4 é raiz quadrada de 16. 144 representa o produto de 12 vezes 12, ou 12 ao quadrado. Logo, 12 é a raiz de 144. Vejamos agora como determinar a raiz quadrada exata de um número inteiro através da decomposição em fatores primos. Tomemos como exemplo a raiz quadrada de 81. A fatoração do 81 é dada por 81 dividido por 3 é igual a 27, que dividido por 3 é igual a 9, que dividido por 3 é igual a 3, que dividido por 3 é igual a 1. Ou seja, 81 é igual a 3 elevado à quarta potência, mas 3 elevado à quarta potência é igual a 3 ao quadrado elevado ao quadrado. Mas 3 ao quadrado é igual a 9, então 9 ao quadrado, que é igual a 9 vezes 9, que dá 81. Logo, a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Qual é o número cujo quadrado é 25? Existem dois, 5 e menos 5. Porque 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 vezes menos 5, que é igual a 25. Atenção! O símbolo raiz representa a raiz quadrada positiva de 25. Se quisermos indicar a raiz negativa de 25, escrevemos menos a raiz quadrada de 25, que é igual a menos 5. Digite na calculadora menos 1, 6 igual raiz. Verifique que aparece no visor uma mensagem de erro, porque não existe a raiz quadrada de um número negativo. É claro, 4 ao quadrado é igual a 16 e menos 4 ao quadrado é igual a 16. Não há um número que elevado ao quadrado resulte menos 16. Então, a raiz quadrada de menos 16 não existe.
Quando o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo. Quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Todos os números diferentes de zero que elevados a zero resultam 1. Quando multiplicamos potências de mesma base, podemos conservar a base e somar os expoentes. Quando dividimos potências de mesma base, podemos conservar a base e subtrair os expoentes. Para elevar uma potência a um expoente, podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Raiz quadrada exata de um número inteiro é também um número inteiro que, elevado ao quadrado, dá o número inicial. Para resolver as expressões numéricas com números inteiros, primeiro deve-se efetuar as raízes e as potências, depois as divisões e multiplicações e, por último, a adição algébrica. Devemos respeitar a eliminação dos sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves, começando sempre pelo mais interno. Uma operação, como raiz quadrada, não pode apresentar dois resultados diferentes.